A gente segue agora falando justamente sobre o encontro entre Lula e o presidente americano Donald Trump. O Lula garantiu que Trump deve fechar sim um acordo com o Brasil. Essa fala foi feita após o encontro com o republicano lá na Malásia e a Janaína Camelo conta tudo pra gente, esses detalhes. Janaína, com você. Oi, Victória, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que assiste a gente aqui em tempo real. Foi exatamente com isso que o presidente Lula disse. Inclusive, hoje já teve até uma reunião mais técnica ali entre Mauro Vieira, o chanceler, né, brasileiro, Scott Bessent, que é o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, cada um ali com os seus respectivos auxiliares, uma reunião mais técnica justamente para discutir essa questão do acordo, de um possível acordo, né, do tarifaço e tudo mais. Quem participou também foi o secretário de Comércio dos Estados Unidos, e Mauro Vieira disse o seguinte, que já estabeleceram que haverá um cronograma, a ideia é apontar ali, montar um cronograma de reuniões periódicas, para se ter, segundo o chanceler brasileiro, uma solução mais breve possível, né? O presidente Lula, ele disse que espera, sim, que haja um acordo já nas próximas semanas. E a gente vai ouvir um trechinho do que ele falou nessa coletiva de imprensa, Victória, uma coletiva de imprensa que aconteceu logo depois da reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lá na Malásia. A gente vai ouvir agora. E o compromisso que ele fez é que ele pretende fazer um acordo de muita boa qualidade com o Brasil. Isso está muito registrado na minha cabeça e na cabeça dele. Eu fiz questão de não deixar dúvida ao presidente Trump quem eu sou, de onde eu vim e o que eu penso. Porque somente quando a gente se conhece, sabe, é que a gente pode passar a respeitar ou não as pessoas. Então, eu sinceramente, embora ele não tenha feito promessa, ele garantiu que nós vamos ter acordo. O presidente também disse o seguinte, presidente Lula, Victória e Soraya, que ele entregou um documento para o presidente dos Estados Unidos. Nas palavras do presidente Lula, não foram apenas palavras, não foram só palavras ali, o que foi tratado entre ele e Trump nessa reunião, que ele de fato entregou o documento, segundo o presidente, sobre tudo que o Brasil quer negociar com os Estados Unidos. Inclusive disse que se a equipe brasileira, já deixou isso acordado com o presidente dos Estados Unidos, se a equipe brasileira, que inclui aí também Fernando Haddad, né, inclui o ministro da Fazenda, inclui Geraldo Alckmin, vice-presidente, que tem também levado ali todas essas discussões, tem tomado a frente dessas discussões, especialmente com relação aos empresários, e Mauro Vieira também. Ele disse que se a equipe brasileira de ministros brasileiros tiverem alguma dificuldade nessa negociação toda, ele vai ligar pessoalmente para o presidente Donald Trump, porque ele destacou, inclusive, que os dois já trocaram telefones pessoais e que disse para Donald Trump que se houver algum problema, os dois ali acordaram, se houver alguma dificuldade durante essas negociações, os dois vão se falar ali por telefone. Então, é de fato ali uma reunião, né, um encontro que estava muito esperado e que está repercutindo bastante e vai continuar repercutindo com certeza aí nos próximos dias. Victória e Soraya. É isso. Sem dúvida, Janaína, obrigada pelas suas informações. É sobre esse assunto que a gente continua falando, mas lá para os Estados Unidos. Por quê? Aqui no Brasil, e Lula, então, dizendo que esse acordo deve acontecer em poucos dias. Vamos saber o que Donald Trump está dizendo sobre isso? Vamos conversar com ele, Eliseu Caetano, que traz detalhes direto da Flórida. Bom, Lula garantiu, portanto, né, Eliseu? Aliás, boa tarde para você. Trump ainda não confirmou exatamente nenhum compromisso, né? Conta pra gente melhor detalhes, o que Trump está dizendo, o que Trump espera a partir de agora. Seja bem-vindo. Ainda não há nada certo, pelo menos não pelo lado americano, viu? Muito boa tarde para você, Soraya. Bem-vinda aí ao nosso time do Tempo Real. Muito boa tarde para nossa querida Vitória Bel lá em Brasília e, claro, para todo mundo que acompanha a programação da Jovem Pan. A gente vem chegando ao vivo, direto dos Estados Unidos, 1h da tarde, com 11 minutos aqui na costa leste americana. Temperatura no início da tarde desta segunda-feira aqui na costa leste do país, na casa dos 29 graus Celsius. Um dia bonito, um dia ensolarado. Aliás, um dia feliz para todos nós, viu? Antes de eu ir para a notícia, quero dar o meu depoimento aqui, dizer que estou muito feliz em fazer parte dos 4 anos de Jovem Pan.
Estive aqui desde o inicinho, fazendo a transição da rádio digital para a televisão. Inclusive, hoje estou até aqui, ó, com o primeiro microfone da TV Jovem Pan News. Essa foi a nossa primeira canopla, a gravata vermelha para combinar. Estamos todos celebrando, felizes da equipe da Jovem Pan no Brasil e no mundo em festa, viu? E quem sai ganhando sempre é o nosso ouvinte, telespectador, internauta. Agora, vamos para essa informação que é tão importante quanto a informação do aniversário da Jovem Pan, não é verdade? É uma honra para a gente estar aqui e é uma honra também a gente poder levar para o público brasileiro a informação de qualidade, com credibilidade e crível. Não é verdade? Bom, no Brasil a gente acabou de escutar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva dizendo, olha, provavelmente nas próximas semanas teremos novidades com relação a isso, né? Mas atenção, na mesma fala Lula disse, ele não prometeu, ele disse que acha que, e é exatamente aí que o bicho está pegando, porque agora há pouco em conversa com jornalistas, Donald Trump falou a mesmíssima coisa lá para jornalistas que estão acompanhando essa viagem internacional dele pela Ásia. Ele estava a bordo do Air Force One, que é o avião presidencial, e perguntaram para ele, presidente Trump, com relação ao Brasil, né, vai sair um acordo, não vai sair um acordo, em que pé está isso? Ele falou, olha, eu gosto muito do Lula, eu gosto muito do Brasil. Bom, a nossa conversa foi muito boa, foi muito produtiva, veremos. Acho que podemos fazer algum bom acordo, mas temos que ver. E aí, eu conversei com interlocutores lá em Washington, na capital americana, na Casa Branca, também no Congresso americano. A grande questão é, Donald Trump está sendo pressionado pelos democratas para tentar resolver alguns problemas que foram criados por conta do tarifaço, imposto não apenas contra o Brasil, mas para diversos outros países do mundo. Ele precisa devolver para os Estados Unidos uma parte desse dinheiro que está deixando de entrar aqui todos os dias, não é verdade? Então, ele precisa rever alguns acordos. Existe a expectativa de que os Estados Unidos retirem partes, diminua, melhor dizendo, partes de algumas tarifas. Não de todas. E também retirar completamente o tarifaço é uma questão que nem vem sendo conversada por aqui, né? As tarifas vão continuar existindo, talvez não tão altas, nesse valor de 50%, devem cair um pouquinho, mas serem retiradas, Vitória Bel, não serão. A questão política também é um outro ponto muito sensível, porque tem as sanções da lei Magnitsky, que Donald Trump não quer nessa mesa de negociação, e o governo do Brasil quer. Só que, em troca, o governo do Brasil vai ter que literalmente abrir mão de muita coisa. A gente está falando dos minerais, terras raras, essas coisas todas. E tem um empecilho que já, Vitória Bel, a gente vai falar mais sobre, porque vem China por aí, e muito provavelmente acordo com a China. E isso pode, como dizem lá no Rio de Janeiro, moiar essa relação Brasil-Estados Unidos, pelo menos no que tange comercialmente e tarifas. Pois é, Eliseu, porque a China é um grande parceiro comercial também dos Estados Unidos, né? Assim como o Brasil. E isso pode acabar justamente também interferindo, como você bem disse, nesses acordos comerciais dos Estados Unidos com o Brasil. Inclusive, nessas questões políticas que você mencionou, o próprio presidente americano, ali no meio da reunião, da coletiva que ele fez junto com o Lula, ele fez elogios a Jair Bolsonaro, né? Então, até que ponto essa questão política vai ou não interferir nos acordos comerciais? Obrigada, Eliseu. E a gente também conta que os ministros, justamente do governo Lula, já estão planejando uma comitiva para ir para Washington na semana que vem. Isso é a previsão, claro que tudo pode mudar, inclusive porque na semana que vem começa a COP30 aqui no Brasil, mas a previsão é que que alguns ministros possam ir a Washington para começar a fazer essa negociação técnica, equipe econômica com equipe econômica. Claro, faria parte dessa comitiva, por exemplo, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, além de representantes do Ministério da Fazenda. Então, justamente o que eles ainda não sabem, que eles estão acertando ainda os ponteiros das agendas para saber se vão os chefes das pastas ou os representantes, secretários executivos, porque eles precisam organizar as agendas que começam na COP em Belém na semana que vem. Mas nessas conversas que eles já querem começar na semana que vem com Washington, eles devem sim priorizar, pelo menos por enquanto, a suspensão do tarifaço. Por quê? Um corte definitivo de alíquota
é algo que demora, é algo que precisa de negociação e tem que ver também setor por setor, analisar como que está a relação de cada setor americano com o setor brasileiro. Enquanto isso, eles querem pelo menos uma suspensão desse aumento, enquanto não se negocia uma tarifa de fato para que se valha para os próximos anos. Eu vou chamar os nossos comentaristas, começando pela Luana Tavares. Luana, essa conversa entre Lula e Donald Trump, claro, era uma grande expectativa entre todos os brasileiros praticamente, mas principalmente dentro do governo Lula, e até porque isso pode representar uma vitória para Lula, né? Não só uma vitória comercial para as empresas brasileiras, mas uma vitória política. O que você acha que vai sair disso a partir de agora? Perfeito, Vitória. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando e parabéns à Jovem Pan pelos 4 anos de TV. Muito bom estar aqui com vocês. Bom, realmente todos esperavam por esse encontro, né? Só relembrando aqui que a maior crítica que o governo Lula recebeu e o próprio Lula como presidente do Brasil recebeu logo que se iniciou toda essa crise diplomática, comercial, política entre os Estados Unidos e o Brasil foi justamente o fato de ele não passar a mão no telefone, ligar para Donald Trump, conversar com ele ou criar esse encontro, né, esse ambiente para que houvesse um encontro onde se discutisse sobre as tarifas e todas as sanções que foram aplicadas contra o Brasil mediante a interferência aí de Eduardo Bolsonaro, que fez esse meio de campo colocando as questões em relação ao julgamento do seu pai, que ainda seria realizado, como uma perseguição política, colocando ali, né, esse cenário para que Donald Trump pressionasse e esse julgamento fosse adiado. Esse julgamento não foi adiado, ele aconteceu. Estamos aí com as condenações, inclusive, já promulgadas, né, promovidas, agora passíveis de recurso, mas já em andamento. Então, o que aconteceu foi uma queda de braço política que se esperava que Lula se posicionasse e não se posicionou. E hoje a gente, analisando aí esses movimentos, Vitória, o que a gente vê é que politicamente ele foi muito sagaz, não se posicionando no momento prematuro, onde ainda havia uma série de desdobramentos para acontecer, não modificando a conduta do Brasil, do Supremo Tribunal Federal em relação ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. E agora criou esse ambiente para o encontro. Então, politicamente, Lula tem dado aí sinais de que a sua maturidade prevalece nos momentos onde há uma crise como essa. Então, surpreende positivamente. E agora o que a gente precisa aguardar, obviamente, como foi dito aqui, são os desdobramentos. O que isso significa politicamente para o governo Lula e comercialmente e também diplomaticamente para o próprio presidente Trump. Enquanto uma avaliação geral muito positiva, né? Boa tarde, Luana. Boa tarde, Acácio. Eu pego daqui também para a gente ouvir a análise do Acácio Miranda, que também está conosco em tempo real nessa segunda-feira. Bem, Acácio, agora o corpo diplomático entra com um certo protagonismo nessa negociação para tentar não deixar que esses entraves políticos ou até mesmo outros fatores compliquem essas negociações que, apesar da vontade de acontecer de maneira acelerada, né, pode demorar. O próprio Donald Trump diz: posso reduzir as taxas sobre o Brasil nas circunstâncias certas. E aí, Acácio? Boa tarde, Soraya. Boa tarde, Luana. Boa tarde, Vitória. E um boa tarde especial à nossa audiência. A verdade, Soraya, é que nós teremos, a partir de agora, efetivamente as discussões técnicas. Até aqui foi um jogo político, um jogo ensaiado de um lado, um jogo ensaiado do outro, até que Lula e Trump se encontrassem, e a partir do momento que eles se encontraram, ficou muito nítido a ambos que eles têm mais afinidades do que pontos de contradição. No fim do dia, os dois têm um pezinho no populismo. No fim do dia, os dois colocam os próprios interesses e os interesses do seu país antes de qualquer outro aspecto. E no momento que eles descobriram isso, entenderam que juntos são mais fortes, eles passam agora a bola
ao corpo diplomático brasileiro e ao corpo diplomático norte-americano para que tecnicamente sejam feitas as discussões, sejam analisados os pontos individuais, porque obviamente há conflitos, especialmente conflitos econômicos em determinados setores, e a expectativa é que esta solução, a partir do momento que existir tecnicamente, seja devolvida aos políticos e os políticos deem um toque político de acordo com o timing da política.